Olá, 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 enfermeiros, enfermeiras. Eu queria falar, antes de mais nada, com vocês sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam, e nem sempre são enfermeiros, mas às vezes são muitos enfermeiros também. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, que eu acho bem relevante, né, eu gostaria de convidar você, enfermeira, você, sim, que quer entender um pouquinho mais sobre o estudo da dor, que vai te colocar em outro nível de reconhecimento e valorização profissional, a acessar meu Instagram, Márcia Moretti, acessar meu LinkedIn, Márcia Moretti, meu Facebook, Márcia Moretti, e aqui também se inscrever no meu canal do YouTube. Toda semana eu entrego vídeo onde você vai entender um pouco sobre o estudo dessa área, essa especialidade muito promissora, que através da navegação de paciente com dor, você vai ser uma enfermeira, né, em destaque. Meu nome é Márcia Moretti, se você não me conhece, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre o conhecimento de dor, onde eu atuo há mais de 17 anos, exclusivamente atendendo pacientes com dor na minha clínica de dor, no hospital, dando aula e também empreendendo na área de dor. Então, fica aqui. Eu sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP, e aí eu vou contar um pouquinho sobre o currículo de enfermeiro de dor. O que nós precisamos fazer? Isso tem muito a ver com a minha história, né? Por que isso, né? Porque, como qualquer outra enfermeira, a minha formação na minha graduação em relação a conhecimento de dor era muito incipiente. Não mudou muita coisa nos últimos anos, viu? Mas o que eu vejo, né? O que eu vejo é que realmente eu tinha uma dificuldade, que fui convidada para entrar nessa especialidade, mas eu não tinha a mínima noção do que a enfermeira de dor fazia. Então, isso me causava muita angústia, mas era uma área que eu me identifiquei. E com isso, eu pude buscar naquela época, isso em 2006, né? Mais ou menos, 2004 me convidaram, porque eu trabalhava no Einstein, na assistência, para participar do grupo de dor. E aí, quando eu falei, bom, mas o que faz uma enfermeira de dor? Eu tinha essa dúvida, mas era algo que eu gostava, até porque era algo novo, que estava começando dentro de uma especialidade médica, e de enfermagem era algo bastante, muito raro ter alguém com essa formação. Por isso, pela essa minha dificuldade, a gente tem que estar atento, porque é na dificuldade que a gente tem a oportunidade de crescer, não é mesmo? Então, eu falei, não, vou fazer. Só que não tinha formação para enfermeiro de dor aqui no Brasil, né? Não tinha cursos pós-graduação, então eu fui estudar fora. Sim, eu saí da assistência, me planejei e fiquei um tempo fora estudando junto com outras enfermeiras, porque fora do Brasil isso era muito comum, ter uma enfermeira navegadora, uma enfermeira referência em dor. E assim eu fiz. Fui para alguns lugares, como, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, eu fui para o MD Anderson, né? Fiquei lá fazendo dor e cuidados paliativos. Eu fui para a Austrália, também depois fazer e aprender educação de paciente com dor. Eu fui para Harvard fazer um curso avançado de dor. E aí eu fui desbravando nessa área, porque aqui eu não tinha ainda, né, todo o conhecimento que eu precisava para atuar como enfermeira. E aí, a partir daí, eu fui buscar, né, o que realmente precisava uma enfermeira de dor saber. Né? Não uma enfermeira especialista com expertise como eu sou hoje. Não, não. Uma enfermeira para atuar dentro das equipes de dor, que eram algumas propostas que estavam surgindo, mas eu não tinha a mínima noção, por isso que eu fui para fora. E aí eu fui buscar, dentro da Associação Internacional para Estudo da Dor, que é a IASP, essa referência mundial em relação a currículo mínimo de profissionais de saúde, da equipe multidisciplinar. Eu fui ver qual era o papel do enfermeiro.
E aí, traduzindo isso em português, resumidamente, eu quero compartilhar com vocês. Então, dentro do site da IASP, quem quiser, né? Aqui, você que está me assistindo, olhar, veja, tem todo um currículo mínimo de diversos profissionais. E da enfermeira está aqui, né? Então, eu comecei a olhar a fundo. Então, quando você clica aqui, vai aparecer o currículo mínimo. O objetivo desse currículo era incutir o conhecimento de algumas habilidades e competências que eram suficientes para o enfermeiro, né, fazer a gestão da dor, né? E dentro, logicamente, de uma equipe inter e multidisciplinar, né? Esse currículo mínimo dá o norte e me ajudou muito a identificar quais eram as habilidades e competências que eu possuía e as que eu não possuía. Então, eu ia ticando, esse eu sei, isso eu não sei, e por isso que eu fui atrás para me instrumentalizar daquilo que eu não sabia, né? E aí eu comecei a perceber que dor não era só um simples sintoma, era um fenômeno muito mais complexo do que eu aprendi, né, raso na faculdade. E aí, esse currículo mínimo falava que o enfermeiro tinha que reconhecer e respeitar os papéis, responsabilidades e competência dos outros em relação às suas próprias, ou seja, eu percebi que o nosso papel era muito importante, que faz a gestão e interface com outras áreas dentro do cuidado interdisciplinar, saber quando, onde, como envolver os outros profissionais, então o poder da comunicação, que é uma soft skill muito importante para os enfermeiros que fazem dor, as oportunidades de grupos interpessoais que permite a troca de experiência, que é essencial para o gerenciamento da dor. E aí eu falei assim, era isso que eu buscava, né? O meu papel, minha identidade profissional, né? Ajudando e permeando todas as outras áreas, trocando saberes, e aí sim começou as coisas fazerem mais sentido para mim em relação ao meu papel e aonde eu cheguei como enfermeira navegadora de dor. Vendo as americanas, eu tive a oportunidade de vivenciar, fazer um fellow, né, um acompanhamento, né, mais prolongado, e eu vi o quanto é importante, né, o papel, porque até então era só suposições, ideias, talvez, né, uma questão de coerência, de cuidado, mas poder estar junto das equipes e poder acompanhar o papel, né, logicamente, com outra realidade, mas isso me ajudou muito ao voltar ao Brasil e poder propagar. E é o que eu faço até hoje como propósito de enfermeiros que querem alavancar a carreira. Trabalhar em equipe, planejar, gerenciar, monitorar o cuidado e comunicar e coordenar os cuidados profissionais de saúde para resultar em resultados mais eficazes para os pacientes. Veja, isso é navegação de paciente, de dor. Então, esse é o papel principal, que ninguém, eu digo para você, nenhum profissional faz o que a gente faz, enfermeira, nenhum. Então, isso me colocou em destaque perante os outros profissionais, que naquela época, e não é muito distante hoje, temos um pouco mais, mas tínhamos pouquíssimos enfermeiros com essas habilidades e competências desenvolvidas. E realmente eu me aprofundei no estudo da dor. E aí, o currículo dizia que o enfermeiro, em linhas gerais, deve ser capaz de identificar paciente com dor, ter habilidade de avaliar o paciente e o impacto da vida do paciente e sua família, iniciar ações para alívio da dor e avaliar a efetividade dessas ações. Para isso, ele vai precisar assumir o que é a responsabilidade do seu papel na avaliação e tratamento de dor. Em qualquer fase do tratamento, do manejo, do controle da dor, o enfermeiro tem o seu papel em destaque, muito bem reconhecido e valorizado. E era o que eu buscava naquela época. Então, eu senti que eu estava no caminho certo. Além disso, me requereu que eu buscasse conhecimento, fisiologia, anatomia das vias dolorosas, farmacologia, práticas integrativas e assim vai, né? Métodos de avaliação e tratamento de dor, mesmo eu não sendo prescritora. E aí eu comecei, a partir daí, seguir algumas diretrizes, inclusive pela a Sociedade Americana de Gerenciamento de Dor, Enfermagem e Dor, que é onde eu frequento até hoje, e eu sou
membro dessa sociedade, porque é lá que tem todas as diretrizes. E é lá, nos congressos em que eu vou todo ano fora do Brasil, nos Estados Unidos, com as americanas, que inclusive já vieram aqui no Brasil, onde eu fiz um evento bem legal, alguns anos atrás, em 2018, me pôde entender melhor a clareza e a proporção e a área promissora que é o gerenciamento da dor, ou seja, navegar com o paciente de dor. Então, se a gente realmente, né, com isso, a gente deve ter essa clareza, que todos os enfermeiros devem ser capazes de avaliar e tratar a dor. E quando eu falo tratar, eu não estou falando de prescritivo, porque lá elas prescrevem. Não, 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 não. Eu estou falando para você de todas as participações que nós temos durante o tratamento farmacológico, mas ainda mais a autonomia que nós temos diante das estratégias não farmacológicas. Está aqui, ó, na nossa mão. A gente só precisa tomar propriedade delas e aplicá-las, e aí sim o paciente vai te reconhecer como enfermeira, como profissional de excelência, valorizando, respeitando sua autonomia e te respeitando como profissional. Então, o currículo mínimo, para mim, da IASP, me ajudou a eu saber aonde eu estou e aonde eu quero ir chegar. E nessa trajetória de mais de 15 anos, eu venho a cada dia aprendendo a cada dia mais, com os meus pacientes, com os livros, com os congressos, com as publicações, com as pesquisas, mas, acima de tudo, é tratar de pessoas, né? Sempre falo, eu não trato dor, eu trato pessoas que têm dor. Então, isso faz muita diferença na abordagem. Então, é importante você, né, que é enfermeiro, e que quer realmente ter um destaque dentro do seu setor, do seu serviço, quer ter destaque e reconhecimento de outros profissionais da equipe, é saber um pouco mais sobre dor. Se esse vídeo, se esse conteúdo fez sentido para você, ou se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, do meu Facebook, do LinkedIn, ou até aqui mesmo no YouTube. Salva, compartilha com um colega enfermeiro, um colega da sua equipe, um profissional da sua equipe, porque isso hoje, saber sobre dor não vai ser mais uma opção. Num futuro muito próximo que está batendo aí na tua porta, vai ser uma exigência para que você seja realmente um profissional reconhecido. Então, fica aqui minha dica. Agradeço por mais essa oportunidade de você estar aqui. Compartilhe, se inscreva no meu canal, me acompanhe nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que isso vai te colocar em um outro patamar dentro da sua carreira profissional. Um grande beijo e até o próximo vídeo.